Olá, irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui novamente no canal Rita de Cássia Votorantim. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar o seu like, aperta o sininho de notificações para que você possa receber novos vídeos. Para nós vai ser uma alegria e você também poder compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, né? Quando você sentir isso no coração, por favor, o faça, porque isso é muito bom para nós, para você também. Quanto mais pessoas forem tocadas, melhor para todos, né? E hoje eu quero falar com vocês a palavra que está em Isaías, no capítulo 1, onde fala assim: enviou-me a levar a boa nova aos humildes e a curar os corações doloridos. E hoje o nosso tema é esse: curar os corações doloridos. Irmãos, todos nós temos a possibilidade de curar os corações das pessoas. O Senhor nos deu essa unção. Você tem essa unção, eu tenho essa unção. Através do batismo, nós recebemos o Espírito Santo para podermos fazer isso. De modo especial nesse mês de setembro, onde muitas pessoas estão fazendo campanhas, né? Setembro Amarelo, falando sobre a vida, né? A favor da vida, a luta contra o suicídio, que é uma das coisas que mais tem levado as pessoas a tirarem a própria vida, a desistência da vida. E nenhum de nós pode colocar qualquer tipo de julgamento ou querer entender. O que nós podemos fazer é orar e tocar, né, no nosso coração, de nos comprometer a orar tanto pelos familiares quanto as pessoas, e no que depender de nós, a gente sempre que estiver próximo às pessoas, ajudá-las da melhor maneira possível, principalmente quando a gente identifica que nessa pessoa existe uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Esse é o chamado de Deus para nós: curar os corações feridos. E nesta moção, há 2 meses atrás, diante de tantas mensagens que a gente recebe, né, na igreja, no movimento da renovação, de vários servos até mesmo se suicidando, pessoas de dentro da igreja se suicidando, isso causou-me uma preocupação, no sentido de me comprometer a fazer algo. Eu não posso simplesmente ouvir uma notícia e, né, dar de ombro e fingir que aquilo não está acontecendo. Eu me sinto comprometida e chamada. E dentro disso, né, eu partilhei com a intercessora do Estado e nós levantamos uma intercessão a nível estadual, né, para que todo servo de grupo de oração, pessoas de caminhada, pudessem orar a favor da vida, justamente pela quaresma de São Miguel Arcanjo. Porque o arcanjo São Miguel, ele é o defensor dos cristãos, ele defende a nossa alma, principalmente na hora da morte, né? A igreja assim atesta. Então nós cremos na defesa de São Miguel e que ele combate e luta por nós. Então, dentro desse propósito, nós começamos, foram 40 dias de quaresma, de oração. Eles foram os testemunhos, pessoas que realmente tinham no pensamento tirar a própria vida e por graça de Deus desistiram. Nós começamos também a receber relíquias, né, do arcanjo Miguel. Pessoas receberam a imagem de São Miguel, né? Então foi muito forte esse momento. E é claro que não deve parar. Nós sempre devemos orar pelas pessoas e naquilo que depender de nós, nós devemos amar as pessoas. E principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, porque essa muitas vezes é mais difícil por causa da convivência, porque elas nos conhecem, nós as conhecemos também. E nessa questão, eu quero colocar aqui o testemunho na minha vida pessoal com os meus irmãos. E de modo especial um irmão meu. Nós somos em 8 irmãos, né? E esse meu irmão, ele tinha uma vida muito difícil, porque a nossa história, né, de dor com o pai, com a mãe, a ausência do pai, o pai alcoólatra, infelizmente, fez com que esse irmão tivesse muitas tristezas no seu coração. E a minha mãe, por a gente viver uma vida muito difícil lá em casa, tanto na parte material, nós passávamos muita necessidade, porque 8 filhos, um atrás do outro assim, e esse meu irmão, ele era o único menino dentre as mulheres, né? Éramos em 6 mulheres e ele era o moço que fazia parte dessas 6 mulheres. Depois nasceu um outro irmão meu, mas esse já era bem crescido. E a minha mãe, né,
por uma ingenuidade, a minha avó acabou pedindo esse meu irmão para criá-lo e a minha mãe deu esse meu irmão para minha avó cuidar dele. Minha avó morava a 2 casas da nossa, né? Era a casa da nossa casa, da minha mãe, a casa da minha tia, a casa da minha avó. Porém, né, ele foi deixado com a minha avó e minha avó começou a cuidar dele como seu próprio filho. E assim foram anos. E aí minha avó veio a falecer e esse meu irmão, ele tinha uma revolta muito grande, né, por causa de ter se sentido abandonado tanto pelo meu pai quanto a minha mãe, e ele teve que retornar para nossa casa. E isso para ele foi muito difícil, porque ele tinha uma casa só para ele, ele foi tratado a vida inteira como filho único, e aí depois teve que voltar naquela casa sem estrutura familiar, sem nada, né? E isso causou para ele uma revolta muito grande, a ponto de que esse meu irmão, assim, ele não falava com nenhum de nós. Ele era extremamente depressivo, ele ficava dias trancado no quarto, ele era muito revoltado. E eu sempre amei o meu irmão, eu sempre tive orgulho do meu irmão. Ele passava na rua, nós morávamos em uma casa, 2 casas antes, eu vi ele passando na rua desde pequenininha e eu falava para as minhas amigas assim, olha, meu irmão tá passando na rua, tal. Só que o meu irmão, ele nos tratava totalmente indiferente, porque ele não se sentia parte daquela família. Mas eu o cumprimentava, eu mexia com ele na rua e ele nunca me deu bola. Quando ele voltou para casa, menos ainda, né? Ele destratava muito a gente, mas eu sempre senti a dor do meu irmão. O Senhor me deu essa graça de sentir a dor do meu irmão. E o Senhor, ele começou a trabalhar isso dentro de mim, de que eu deveria conquistar o amor desse meu irmão, a curá-lo, né, de tudo aquilo que ele sentia, apresentando o amor de Deus para ele. E tem muitas pessoas, irmãos, que você não vai poder falar de Deus para elas, porque elas não têm experiência com Deus. E muitas vezes a gente faz referência de Deus com as pessoas com quem a gente convive. E quando o relacionamento com quem a gente convive não é bom, dificilmente a gente acredita no amor de Deus. Então é todo um caminho. Você precisa amar essa pessoa e que através do seu amor ela acredite que Deus a ame, né? E esse era o desejo do meu coração, que o meu irmão sentisse o meu amor e sentindo o meu amor ele se sentisse amado por Deus. Esse meu irmão, ele não falava comigo todos os dias. Eu saía para ir trabalhar, para ir na igreja, e eu cumprimentava o meu irmão, falava, tchau, Carlos, fica com Deus, né? E ele nunca me respondia. E isso foram anos. Muitas vezes eu saía assim em lágrimas, mas eu tinha certeza absoluta que um dia eu ia conquistar o amor do meu irmão, que um dia ele ia me amar, e que um dia, como diz a palavra, o amor vencia a morte. E esse meu irmão, muitas vezes, ele pensava em se suicidar. O meu pai, ele sempre teve armas, sem porte, mas sempre teve armas lá em casa, sempre teve armas assim, tanto de faca, punhal, revólver, espingarda. Então, muitas vezes esse meu irmão, alcoolizado também, ele pegava uma dessas armas e saía, né, com a vontade de se matar. E eu sempre, quando ele saía nesta situação, eu dobrava o meu joelho e implorava para Deus para que ele não tirasse a própria vida dele. Eu nunca me esqueço, uma vez ele estava totalmente alcoolizado e ele pegou uma espingarda do meu pai e ele ficou assim horas com a espingarda assim no pescoço dele e para atirar no pescoço. E ele ficou horas ali sentado e eu de dentro da casa orando por ele, pedindo a Deus que não fizesse aquilo. Até que, graças a Deus, ele não fez mesmo, né? Ele voltou, guardou a arma e nunca, graças a Deus, fez isso. E aí eu fui nessa luta para conquistar o amor dele, até que um dia, quando eu estava indo trabalhar, eu falei para ele, tchau, Carlos, fica com Deus. E ele me respondeu pela primeira vez. E aquele dia para mim foi muito importante, porque eu senti ali que eu já tinha conquistado o amor do meu irmão. E aí então, daquele dia em diante, nós começamos a ter um relacionamento.
E esse meu irmão, ele sempre desabafava muito comigo. Eu era a melhor amiga dele, ele podia falar comigo o que ele queria, ele desabafava, ele se abria, né? E uma outra coisa que o meu irmão tinha muita dor era com relação ao aniversário dele. Meu irmão não suportava o dia do aniversário dele. Então, se você fosse cumprimentá-lo no dia do aniversário, ele te maltratava, ele te destratava, ele não suportava, né? Ele começava a dizer que aquele dia não era aniversário, que foi o pior dia da vida dele, ele ter nascido, né? Ele não conseguia entender o sentido da vida dele. E cada ano, né, eu fazia uma coisa diferente. Eu sabia da comida que ele gostava, então um ano eu levava a comida que ele gostava, no outro ano eu levava um perfume, e aí foram anos assim, dando presente para ele, né, sem cumprimentá-lo, mas chegando lá com um almoço, com uma coisa diferente, com um perfume diferente, e ele, né, se abrindo a esta graça. Até que em 2010, o Senhor tocou muito forte no meu coração que eu fizesse uma festa para o meu irmão, que eu fizesse uma festa para ele. E aí eu falei para os meus irmãos, eu falei, olha, eu sinto no coração da gente fazer uma festa para o meu irmão, né, para o Carlos. E os meus irmãos falaram assim, nossa, mas será que ele vai aceitar? Porque ele não gosta do dia do aniversário dele, né? E eu falei assim, então eu vou conversar com ele, se ele aceitar a gente vai. E eu fui falar com esse meu irmão, falei, olha, Carlos, a gente quer fazer uma festa para você, você aceita essa festa? E incrivelmente ele aceitou a festa, e aí no outro dia eu falei para os meus irmãos, e lá nós descemos na casa dele, eu falei assim, a gente vai vir, vai fazer um churrasco. Irmãos, pela primeira vez, ele se entregou totalmente, ele, né, preparou tudo, deixou tudo prontinho, a gente chegou lá, começou a assar, né, as carnes, eu fiz um bolo para ele, e naquele dia ele me chamou no quarto. Ah, e abrindo um parênteses aí, há 3 meses que antecedia o aniversário dele, o Senhor me pedia para toda noite, às 3 horas da manhã, orar só por ele. Eu tenho essa prática de orar às 3 horas da manhã, é uma coisa que eu tenho em Deus, né? Uma prática minha. Mas de modo especial, durante 3 meses Deus pedia que eu fizesse isso só por esse meu irmão. E eu fiz durante esses 3 meses oração, o terço da libertação, pedindo que o Senhor quebrasse da vida dele todo julgo, toda maldição, que ele perdoasse todas as mágoas que as pessoas causaram no coração dele, que as pessoas também perdoassem aquilo que ele tinha feito contra elas, né, por causa das mágoas, dos ressentimentos. E naquele dia de festa, na casa do meu irmão, ele me chamou no quarto e ele falou, Rita, eu sinto uma coisa diferente. Tem um passarinho, uma passarinha, ela vem cantar aqui na minha janela. E eu estou sentindo um sinal de Deus na minha vida. É como que Deus viesse cantar para mim através dessa passarinha, né? Ele falou, ela tá com o ninho ali, e ele me levou para ver o ninho, me mostrou onde estava o ninho, e ele falou, eu sinto isso, eu sinto Deus, né, vindo me visitar. E ele falou, outra coisa que aconteceu, tinha uma árvore aqui em casa, ela estava seca, e eu cortei essa árvore, e quando eu cortei essa árvore, olha lá o tronco dela, e ele me mostrou o tronco, e a árvore cortada, ela estava brotando. Ele falou assim, olha como é, depois de cortada ela começou a brotar, né, na raiz ela não estava brotando e agora está brotando. E eu falei para ele, eu falei, sabia, Carlos, que tem uma música, né, que diz isso, que a mesmo cortada a raiz da árvore ainda vai gerar frutos, né, e essa passagem está em Jó. E eu comecei a cantar essa canção para ele, nós ali ficamos bastante tempo junto e conversando, e eu falei para ele, eu falei, Carlos, Deus me pedia, né, durante 3 meses para orar por você, eu tenho orado, e como você está me dando essa liberdade, eu digo para você, Deus ama você, Carlos, e Ele tem uma vida nova para você, e Deus te ama, Deus quer que você sinta o amor dEle, realmente, eu fico feliz porque você está começando a sentir o amor de Deus, e Deus tem uma vida linda para você, eu falei para ele, Deus tem algo extraordinário para você, eu falei, eu não sei o que é, mas Deus está fazendo uma obra nova na sua vida.
E aí nós passamos aquele dia juntos, e quando foi chegando à tarde, era um domingo, e outro detalhe, o aniversário dele seria no dia 24 de outubro, e Deus pedia para eu adiantar a festa, e a festa dele foi no dia 9 de outubro, Deus pedia que eu fizesse assim a festa o quanto antes para ele, e assim o foi. No dia 24 eu tinha um compromisso, Deus pediu que eu fizesse o quanto antes, e no dia 9 de outubro essa festa foi dada para o meu irmão. Quando chegou no final da tarde, eu tinha que ir para a missa, e eu falei, Carlos, eu tenho que ir na missa, mas ele me abraçou muito. E ele falou assim para mim, Rita, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Passando-se 2 dias, ele veio a óbito, ele morreu, né? E o que eu tiro disso, né, com essa passagem aqui? Curar os corações doloridos. Essa vida nova que Deus tinha para o meu irmão é o céu para ele. Mas enquanto aqui na terra, irmãos, ele tinha que ser curado, e ele foi curado. Ele morreu curado. Ele morreu curado, ele aceitou ser amado, ele aceitou que fizessem festa para ele aceitou, ele se abriu a esta graça, ele começou a ver Deus na vida dele, mas ele começou a ver Deus na vida dele a partir de alguém mostrar Deus para ele. Então eu quero dizer para você, você pode mostrar Deus para as pessoas, só depende de você. Né? Muitas vezes, quando uma pessoa nos trata mal, a nossa atitude é também tratar mal. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você ame aquela pessoa, Deus quer que você vença aquela dificuldade, porque aquela pessoa tem uma dor. E você, se você é curado, se você é liberto, você tem potencial para ser esse curador, para levar essa graça. Amém? Então eu quero dizer para você, nós podemos evitar muitas coisas, outras coisas não podemos evitar, mas naquilo que cabe a nós é sempre amar, amar e amar. E é isso que eu quero fazer por você nesse momento. Eu quero orar por você, você que de repente já sentiu vontade de tirar a sua própria vida, você que tem depressão, você que talvez não vê sentido na sua vida pela sua história de dor, pelo abandono do pai, da mãe, das pessoas que você ama, você que foi deixado de repente pelo teu marido, pela tua esposa, por um filho, perdeu a vontade de viver. Deus não nos condena, Deus só quer nos amar, Deus só quer nos acolher e Ele quer nos abraçar. E Ele sempre vai colocar alguém na sua vida ou você na vida de alguém. As pessoas passam pelas nossas vidas e nós passamos pela vida das pessoas. E nós desejamos deixar uma marca e que essa marca seja de amor, seja de carinho, seja de gratidão, porque é isso que vale a pena. E o Senhor pede para nós temos condição de curar os corações doloridos. Se você pode, feche seus olhos, vamos traçar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, e em nome de Jesus, eu quero pedir nesta hora que o Senhor venha curar os corações doloridos. Todos aqueles, Pai, que se sentem totalmente feridos, machucados, destruídos por causa da sua história de dor. Porque se sentem rejeitados, porque não se sentem amados, porque foram trocados, foram dados, foram deixados. Senhor, eu quero apresentar tudo isso diante de Ti. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor cure toda e qualquer pessoa que tem esse sentimento de abandono, mas também aqueles que de verdade foram abandonados e não conseguem superar esse abandono. Pessoas que apesar da idade avançada, sentem uma tristeza, não prosperam na vida, não conseguem, Senhor, ascender, subir, não conseguem progredir. Toda a história de maldição, de julgo, toda a história de perdição, toda pessoa que não vê sentido nenhum na vida, não vê motivos para querer viver. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora cura esses corações doloridos, cura, Senhor, esses corações tão machucados, tão feridos, essas feridas enormes que estão no coração dessas pessoas. Visita agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor levante pessoas
pessoas que tenham disposição para amar quem não quer ser amado, para amar aquele que rejeita até mesmo o amor, para amar aqueles que só ferem, que são estúpidos, grossos até na sua maneira de ser. Senhor, dá-nos a graça de passarmos por cima, de irmos além. Levanta um povo que vai além, levanta um povo, Senhor Deus, que não se acomoda, que não trata e que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, que está disposto a dar a própria vida para ver a felicidade do outro. Pai, levanta um povo que combate, Senhor Deus, não com armas, não com violência, mas com o Espírito Santo, que convence o coração, a vida que vence a morte, o amor que vence a morte. Senhor Deus, dá-nos esse coração e que cada um de nós receba, Senhor, deste amor que vem do Pai. Nós queremos pedir, Pai, toca aqueles que têm ausência de pai, aqueles que por causa de ter sido abandonado pelo Pai da terra, não sente o seu amor, papai, não sente o seu carinho, não sente o seu afago, não sente o teu abraço. Senhor, levanta um povo disposto a apresentar o Pai para as pessoas. Senhor, eu quero pedir isso para mim, eu quero pedir isso para a minha família, eu quero pedir para cada um daquele que me ouve neste momento. Senhor, possa se apresentar a cada um de nós. O Senhor que é o Pai, que não deixa a gente sozinho, que não desampara a gente em nenhuma situação, que está por nós a cada momento da nossa vida, que vai nos amar até o último instante que estarmos aqui nesta terra e por toda a eternidade. Senhor, dá a graça de cada um agora se sentir abraçado, amado, tocado e querido pelo seu amor, porque é assim que o Senhor nos ama, de maneira incondicional. O Senhor não vê o nosso pecado, o Senhor não leva em consideração a nossa conduta. O Senhor é um Pai que ama, que entende, que acolhe. Então eu peço, principalmente nesse mês, que o Senhor acolha cada ser humano, que o Senhor acolha cada um e que cada um, Senhor, que tem uma tentação de querer tirar a própria vida ou tirar a vida do outro pelas feridas, pelas machucaduras, que isso cesse agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, seja lavado e rechaçado todo o mal que impera nos pensamentos e nos corações de cada ser humano. E eu te agradeço, Pai, te agradeço pelo meu irmão que foi amado, que foi acolhido na sua glória, tenho certeza disso, e te louvo e te glorifico por cada ser humano que tem sido tocado pela sua graça, pela sua compaixão e pela sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que você possa mesmo se inscrever, dar o seu like, apertar o sininho de notificação. O meu canal é Rita de Cássia Votorantim. Eu também tenho o Face, que é Rita de Cássia Votorantim. O Instagram também, Rita de Cássia Votorantim. Amém? Deus abençoe.